Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa, ainda não temos um nome, mas aguardamos que os amados aí estejam deixando uma dica para nós. E também está conosco aqui mais uma vez o reverendo Wellington Kaiser. Gente boa, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Como o Luciano mencionou, nós ainda não temos um nome para esse formato, esse bate-papo, mas a intenção é essa, a gente está sempre aqui reunindo semanalmente para poder tratar principalmente dos anseios, dos questionamentos que mais surgem aí entre os nossos irmãos. Então, você que tiver qualquer dúvida sobre qualquer tipo de assunto, ou queira que a gente aborde qualquer tema aqui, por favor, pode me procurar o Luciano, através das redes sociais, ou pessoalmente, e a gente vai estar tentando aqui tratar desses assuntos. Muito bem, pastor. Algumas pessoas que eu tenho conversado durante esses dias, amigos, e eles têm assim, algumas dúvidas, e eu também que já estive assim, com muitas pessoas, amigos, outras igrejas, sobre a questão, por exemplo, da salvação. Se o cristão, ele perde a sua salvação, e eu gostaria que o senhor também estivesse esclarecendo a essas pessoas que têm as suas dúvidas sobre a questão da salvação. Muito bem. Então, Luciano, você falou bem, você convive com muita gente, né? A gente sabe aí que no nosso contexto aqui local, na cidade de Lajinha, você é uma pessoa muito conhecida, muito querida, e eu acho que as pessoas ali na sua profissão também paralela, né? O Luciano, além de ser evangelista, trabalhar conosco aí nas congregações, ele também corta cabelo. E a gente sabe que nesses ambientes as pessoas gostam de se abrir, né, Luciano? É verdade. E a gente ouve assim, muitas pessoas com as suas dúvidas, e ao mesmo tempo assim, aquelas discussões, sabe? E as discussões que não têm uma resposta concreta, uma resposta bíblica. Eu gostaria de... Então, vou fazer uma pergunta para o Luciano aqui. Você corta cabelo de muitos cristãos? Sim. Faz a barba também? Faço, claro. Na hora que você está fazendo ali, passando a barba assim, vamos dizer aqui, no pescocinho do indivíduo, você falar ali para ele, você tem certeza da vida eterna? Dizem que até por isso que você consegue levar muita gente para frequentar a igreja, porque quando você está fazendo a barba ali, você começa a pregar para a pessoa e o índice de aceitação é muito grande. Mas a verdade é... Levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos. Você sente que os cristãos, né, antes da gente tratar dessa questão mesmo, e aí eu pergunto para você que também está nos assistindo, você sente que os cristãos têm medo de não serem salvos? Sim. Eu acredito e vejo, quando eu estou relacionando, conversando com eles, essa dúvida, esse medo. Eu também. Eu quero dizer que é muito triste isso, né? Eu queria falar diferente, mas eu não posso mentir. E nesse sentido, eu acredito que a gente concorda muito com você no seu ambiente, e olha que você não só lida com cristãos ali, eu falei que você sou cristão, mas eu, por exemplo, no meu ambiente de atuação, eu lido supostamente com cristãos, pessoas, e quando eu digo cristão aqui, eu quero que você entenda que eu estou me referindo a pessoas que dizem crer em Cristo. E eu, com muita tristeza, digo que a maioria absoluta não tem segurança quanto à sua salvação, tem medo, e aí dentro da salvação surgem várias perguntas. Primeiro, como o homem é salvo? E aí eu queria falar rapidinho sobre isso tudo. Segundo, primeiro, como o homem é salvo. A segunda, e mais importante, talvez das questões,
se o homem ele perde a salvação, né? E outra questão que eu acredito que está relacionada à salvação é o que é ser salvo. Então acho que essas três questões em torno da salvação são aquelas que mais, vamos dizer assim, perturbam as pessoas, os cristãos, e a gente tem resposta para todas elas aqui em Cristo e à luz também das Escrituras. Eles usam muito um texto muito conhecido, de João, capítulo 3, versículo 16. Mas acaba dizendo o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu creio, mas sempre tem um mas. Isso. E Deus também tem um mas, a gente vai ver isso aqui, mas o mas de Deus é diferente do mas do homem. Quer ver, Luciano? Porque também, você citou aí João 3,16, as pessoas usam em que sentido? Que elas aceitam, no caso, a salvação por Cristo. Isso. Só que depois elas não sentindo segurança. Isso. E aí olha pelo seu mérito. Eu preciso fazer tal coisa, sabe? O ato das obras, sabe? Sim. E aí eu gostaria de pedir ao senhor que estivesse esclarecendo para essas pessoas. Vamos falar um pouquinho. Vamos no texto aqui. Esse texto é um texto muito especial para mim, porque é o texto da minha conversão. Foi o dia que eu entendi essa mensagem, a qual eu já tinha lido. Eu terminei de ler a Bíblia toda, eu tinha por volta aí de 15, 16 anos, quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Então eu já tinha lido esse texto, porém não tinha compreendido. E esse texto é muito claro. Então nós vamos responder as três questões que eu levantei. A primeira coisa, como? Como o homem é salvo? A maioria dos cristãos, aí novamente eu quero dizer que sobre isso com tristeza, nós vamos abrir lá em Efésios, tá? Esqueci de citar aqui. Vamos abrir em Efésios capítulo 2, que é um texto que nos explica de maneira bem clara o que a gente precisa saber quanto a isso. Luciano, até essa experiência que eu tive de entender esse texto, eu acreditava que a salvação ela vinha da prática das minhas obras, né? Ela seria fruto, seria resultado do que eu faço ou deixo de fazer. E a maioria dos cristãos pensa assim, que ele vai ser salvo pelo seu esforço, pelo seu desempenho. E isso não traz paz a ninguém. Eu, por exemplo, que sempre frequentei uma igreja, né? Eu nasci em um lar cristão, fui consagrado ao Senhor na minha infância ainda pelos meus pais, vivi o tempo todo dentro de uma comunidade cristã, porém eu entendia, até pelo ambiente que me cercava, que era um ambiente de muita cobrança, de muita exigência, uma exigência de que você não podia isso, não podia aquilo, não pode aquilo outro, e você tem que ser assim, tem que ser assim. Então, um ambiente de muita cobrança, de muita exigência, eu me sentia incapaz de atender todas as expectativas das pessoas, inclusive também de Deus. E eu acreditava que a salvação era fruto então do meu esforço. E por pensar dessa forma, quando eu olhava para mim, eu tinha uma certeza: eu não vou para o céu. Ficava frustrado. Ficava frustrado. Eu lembro, por exemplo, né, você deve ter participado aí das famosas EBF, Escola Bíblica de Férias, juntava aquele monte de crianças. Então, lá na região de Belo Horizonte, tinha muito, né? 2 vezes por ano tinha, em julho e em dezembro. E aí a gente ia, naquela época os meninos não tinham videogame, não tinha nada, então quando tinha uma escola bíblica de férias, todo mundo ia. É claro que a gente estava visando ali ganhar a balinha no final, né? Participar das brincadeiras. E eu lembro que eu ouvia aquelas histórias e achava aquilo lindo. Eu ouvia a história de Samuelito, as histórias missionárias. A gente ouvia aquilo e achava maravilhoso.
Aí depois a tia fazia uma pergunta assim: quem quer ir para o céu hoje? Eu. Aí eu levantava a mão também. Quem não quer ir para o céu? Mas eu lembro que algumas vezes elas perguntavam assim: quem tem certeza que vai para o céu? E dava um gelo, a barriga esfriava assim, e eu ia no meio do povo, né? Eu falava assim: deixa eu ver aqui. Aí quando eu vi os coleguinhas levantando a mão, eu falei assim: esse camarada está comigo ali fazendo a mesma coisa, então eu vou também. Então eu ia pela quantidade ali. E o que foi precioso para mim nesse texto de Efésios 2 é porque ele é bem claro ao dizer para nós o seguinte. Olha só. Primeiro que ele diz que não tem possibilidade dessa salvação a partir de mim ou de você. Por quê? Porque nós somos totalmente pecadores. O texto de Efésios 2 nos diz o seguinte, a partir do versículo de número 4, não vou ler todo o texto, mas todo ele trata sobre a salvação. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e essa é a causa exclusiva, por causa do amor de Deus, não tem outra causa, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, em relação a Deus, por causa do meu pecado, eu estou morto. E o morto, ele é incapaz de agir. Mas aqui diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou, Ele nos deu vida. E aí o texto continua dizendo que esse Deus que agiu com misericórdia, Ele também nos tirou dessa morte, nos ressuscitou com Cristo. E Ele fez isso tudo, versículo 7 diz, para mostrar a riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Como esse Deus é maravilhoso, é misericordioso. Agora o versículo da minha conversão são os dois próximos. Quando a pessoa que falou de Cristo para mim, explicou esse texto, leu esse texto, tudo passou a fazer sentido. Porque esse texto, olha o que ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça. O que é graça? Aquilo que nós não merecemos. Favor imerecido. Favor de Deus. Pela graça, então, por um favor imerecido, vocês são salvos mediante a fé. É quando eu creio que Deus me amou, eu sou salvo. É o que o texto diz. Não há nada em mim para adquirir essa salvação. E para você amar, Ele tem que se revelar ao seu coração. Claro. Aqui diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. E o presente de Deus é justamente essa revelação. Cristo disse certa vez o seguinte, que ninguém vai até Ele se o Pai que o enviou não trouxer. Então todos os que vão até Jesus, é porque o Pai leva. E como é que o Pai leva alguém até Cristo? Através do Espírito Santo de Deus. E aqui diz, pela graça sois salvos, por um favor imerecido, vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus. E o versículo 9, ele mostra, ele diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não há nenhum ser humano que possa ser salvo por suas obras. Por mais que ele ache que ele é bom, por mais que ele ache que ele é perfeito, por mais que ele ache que ele pode tirar a nota que ele necessita para entrar no céu, ele não pode. Eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi aí com o meu tutor, reverendo Antônio Sperber, que ainda está firme, ainda está com seus 76 anos e ainda está batalhando aí, trabalhando. É uma pessoa que eu admiro muito. Mas o pastor Antônio, ele tinha um exemplo, o reverendo Antônio Sperber, ele tinha um exemplo que ele aprendeu, eu acredito, através do método chamado evangelismo explosivo. E era um método, era uma história que servia para mostrar o quanto nós somos pecadores.
ele dizia o seguinte: imagina que alguém é tão dedicado a Deus, busca tanta santificação, que peque poucas vezes por dia. Quantas vezes você peca por dia, Luciano? Não sei mencionar. Não dá. Porque o pessoal, muitas vezes, eu conheço muita gente assim, você já deve ter conhecido. Tem gente que diz assim: eu vou pro céu, eu nunca matei, eu nunca roubei. Existem pecados que para a humanidade eles se tornaram mais especiais do que os outros. Na verdade, isso só existe na cabeça de quem pensa assim. Porque pecado é todo pecado. E Deus não faz distinção. Esses pecados ganharam essa projeção justamente por causa que são pecados que, por mais que habitem o coração dos seres humanos, são pecados que a sociedade recrimina de maneira mais violenta. E eu vejo dois extremos. Por exemplo, o primeiro, o senhor está dizendo, é aquele que tem dúvida da sua salvação, por muitas coisas aí que o senhor acabou de citar, e o outro extremo, pela a religiosidade. Não, porque eu fui encontrado em Cristo, mas ele não entende. Ele acha que é ele que se encontrou, o mérito é dele, e ele começa a olhar as pessoas por cima, sentindo superior. Eu sou santo, eu sou melhor que você. Nós encontramos muito isso também no seio da igreja, de muitas pessoas. Uhum. Esse sentimento que eu estou descrevendo, que a pessoa diz assim: eu nunca matei, eu nunca roubei. E o que essa pessoa precisa para poder sentir que ela tem direito de entrar para o céu? Ela precisa simplesmente de alguém que tenha matado e roubado. Porque ela diz assim: eu não sou dos melhores não, mas eu sou melhor do que fulano. E na verdade essa dinâmica, ela habita na cabeça dos cristãos e da humanidade por toda a história. É sempre uma disputa para ver quem é melhor. A gente tem acompanhado aí dias muito difíceis, né, no nosso país, em tudo, na área da saúde, economicamente, politicamente, então nem se fala. E às vezes a gente fica até cansado, não sei quanto a você, mas eu estou muito cansado. Eu ligo a internet e vejo lá um político acusando o outro. E quando isso vai acabar? Porque sempre vão ter motivos. Se eles conhecessem essas escrituras, eles iam saber que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que me faz sobressair nunca pode ser o meu mérito, porque se eu for nisso, meu querido irmão, não vai sobrar ninguém. A Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. E aí tem o outro lado, você falou, que talvez eu me encaixe, e a maioria também dos cristãos. Porque a maioria dos cristãos são pessoas de coração, vamos dizer assim, coração simples, coração puro, estão bem intencionados, né? Você tem e infelizmente esses geralmente estão aí na frente, na liderança, são aquelas pessoas que usam desse outro lado, de dizer assim: eu sou melhor, eu sou mais santo. São as pessoas que ocupam muitas vezes o posto de liderança. E por se portarem assim, por criarem uma áurea de hipocrisia, acabam dominando sobre esses que têm um coração, uma boa intenção no coração, mas que não conseguem viver com paz, porque esses oprimem e colocam culpa. Coloca julgo sobre eles, eles ficam... E a culpa faz com que a pessoa tenha dificuldade de entender, por exemplo, a questão da salvação. Luciano, você tem... eu acabei não contando a história aqui, mas vou voltar mesmo. Você tem 50 e quantos anos? Ainda não. Faltam uns 20 anos. Mentir também não, né? 40, né? Falei aqui que pecado é tudo igual. Luciano está com 40 anos. Então preste atenção. Eu tenho certeza, Luciano, que nesses 40 anos aí que você tem, de caminhada com Cristo, né, que é uma caminhada que cresce a cada dia, porque você sempre foi dele, e Deus estava sempre te direcionando a Cristo. Apesar de Cristo querer
dar paz e produzir paz, Luciano, qual foi você concorda que você experimentou muita culpa? Culpa no sentido assim, você sentiu muitas vezes as pessoas tentando te colocar num cenário de culpa, tipo assim, dizendo para você é salvo, mas... Muito. Isso, na minha adolescência, o que mais acontecia? Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, eu deixei de fazer algumas coisas que, entendendo hoje, não na visão de Cristo, mas pela visão humana, pela visão desse livro que o senhor cita, que está citando aí, de muitos. Aí eu acabava que cedia, porque eu tinha medo, porque usávamos muito aquele versículo de Salmos, que não pode tocar no ungido, nós não podemos discordar, porque nós estamos desobedecendo, e aí acabamos que ficamos escravos desse pensamento, dessa ideia. Pois é. Então convivi com muito isso. Então, olha que cenário ideal para uma pessoa que pensa assim ter culpa jorrando no coração, transbordando. Eu ia dar o exemplo para mostrar o quanto nós somos pecadores, né? Então imagine que uma pessoa pecasse pouquíssimas vezes. Eu perguntei quantas vezes você peca, você não sabe falar, nem eu, que tem gente que pensa que pecado é matar, roubar. Se for pensar nessas categorias, a pessoa diz assim, nem todo dia eu mato, eu nunca matei, eu nunca roubei. E matar e roubar não é uma coisa, vamos dizer assim, muito comum. Quando acontece, há um movimento social em relação a isso. Só que pecado é mais que isso. Pecado é aquilo que eu faço, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu deixo de fazer, não é? Você fazer o bem, não faço. É aquilo que eu deixo de fazer, a omissão diante do bem. Então, pecado, o homem peca de qualquer forma, sempre. Mas imagina, Luciano, que uma pessoa pecasse apenas 3 vezes por dia. Um pecado de manhã, um pecado de tarde e um pecado à noite. No final de um mês, o mês tem 30 dias, vamos arredondar aí, ele teria quantos pecados? Muitos, né? 3 vezes 3, 90 pecados. Bastante. E em um ano? Em um ano ele teria 1080 pecados. Eu fiz na calculadora, tá? Sou péssimo em conta também. Vamos arredondar para 1000. Teve dia que a pessoa dormiu até mais tarde, acordou já de tarde, então não pecou de manhã. Não pecou nem em sonho. Então, se fosse você, essa pessoa, né? 50 aí? 22. 40 anos de existência. 40 anos de existência, pecando 1000 pecados por ano, essa conta você vai acertar. Quantos 1000 pecados você teria? Não, só voltando um pouquinho, eu ouvi alguém dizendo assim, rapaz, coisa melhor a gente ficar dormindo. Enquanto eu estou dormindo, eu não estou pecando. Então eu quero continuar sempre dormindo. Sempre que esse rapaz conversava comigo, eu também trabalhava à noite. Ele dizia, Luciano, é bom que você dorme durante o dia, se puder dormir à noite no trabalho, é bom dormir no trabalho, eu tenho que trabalhar. Para pecar menos. É a filosofia da santidade do sono. Não é isso? Então, se você morresse hoje, Luciano, 40 mil pecados, pecando apenas 3 vezes, 2 vezes por dia, 1000 pecados por ano, muito pouco, né? O pecado é a transgressão da lei. No nosso contexto humano, a transgressão da lei não é um crime? Claro. Então imagina você naquele juízo final. Jesus sendo o juiz, aliás, Deus sendo o juiz, e você sentado ali na poltrona dos réus, e alguém dizendo assim, olha, o meu cliente é inocente, só cometeu 40 mil crimes. Quem seria absolvido? Portanto, se você, preste atenção no que eu estou dizendo, meu querido irmão, se você encontrar uma pessoa que exalta a si mesmo, fala muito de si mesmo, é fácil encontrar essas pessoas, né? Se você, querido irmão, encontrar alguém que não tira o eu da boca, eu,
Você encontrar alguém assim, eu recomendo você, em nome de Jesus, não siga, não é um líder, não é alguém que está dentro do espírito do Evangelho, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça, para que ninguém se glorie. Então, a gente já respondeu a primeira pergunta. Como? Como é que um cristão ele é salvo? É pela graça. Ah, pastor, mas tem gente que é boa demais, aquela pessoa ela é excelente, a gente não consegue encontrar nela defeito. Salvação sempre é pela graça. E aí, um detalhe que eu quero dizer, e já me direcionando aos presbiterianos, né, aos reformados, as pessoas que acreditam nas doutrinas da graça. A salvação é pela graça. Aí eu conheço um monte de gente que acredita o seguinte, que um dos indícios de que você é salvo pela graça é o fato de você aceitar essa doutrina da graça. Então quem não entende, quem pensa de outra forma, esse não está debaixo da graça. Aí a pessoa, ao pensar assim, ela mesma está se contradizendo à luz do que as Escrituras dizem. Porque a Bíblia não diz que é pela graça que nós somos salvos? Não é o favor imerecido de Deus? Favor imerecido não é algo que é feito para quem não merece? Claro. Então, isso atinge a todos. Só voltando um pouquinho, por exemplo, na minha conversão, eu me lembro que era necessário, por exemplo, da minha parte, todos os apelos. O pastor pregava, fazia o apelo, eu fui. Fui no domingo à noite, aí ele fez na quinta, outra vez, repetiu do outro domingo, eu fui outra vez. Aí eu já não estava aguentando mais. Você aceitava Jesus? Toda hora, irmão, quer aceitar Jesus? Eu de novo. E por que você fazia isso? Oi? O que te motivava a fazer isso? Você se sentia... Você tinha aquela sensação de que você tinha sido salvo, mas você perdeu a salvação? Naquela semana eu pequei, ué. Cometi um erro, então eu precisaria novamente aceitar. Até que eu entendi que não era. Ou então um amigo batia no braço e falou assim, tem que ir. Porque às vezes eu sempre gostei de futebol, discutindo futebol, aí bate, tem que ir. Jesus está assim, te chamando. Vai lá porque... Jesus está te chamando. Você... Mas um dia eu entendi. Você tomou um drible lá no campo e não gostou, era assim? Ou dava o drible, né? Mais fácil. Queridos, essa colocação do Luciano ela é muito importante porque ela vai nos ajudar a responder a outra questão. Deixa eu ver se eu lembro aqui, que eu não sou muito bom de memória não, né? A primeira coisa é como? Isso. A segunda, que a gente vai falar, é exatamente sobre a questão da salvação. Tudo bem, então você que está me ouvindo, você chegou à conclusão que você é pecador e que você precisa de um Salvador e que você não é capaz de salvar-se a si mesmo. Então você precisa de alguém que pagou o preço por você. O salário do pecado a gente sabe, é a morte. Cristo recebeu no nosso lugar aliás, pagou esse salário no nosso lugar com a sua vida, né, e recebeu a pena dos nossos pecados ali na cruz. Era uma dívida impagável. Uma dívida impagável. Por quê? O que a lei dizia, e é até algo para fortalecer nosso argumento. Vamos tentar entender um pouquinho pela lógica. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, perfeito, portanto. E o homem sendo perfeito, Deus lhe designou uma tarefa, uma prova, para que o homem pudesse fazer uma escolha. Adão teve a possibilidade de escolher. E por que Deus fez isso? Eu acredito porque justamente essa era um traço da imagem de Deus no próprio homem. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é bom. E por que Deus é bom? Você sabe responder? Por que Deus é bom? Porque é a sua natureza. Amor. Porque Ele escolheu ser. Deus não tem que responder a ninguém acima dele. É autônomo, né?
Autônomo não, ele é soberano, autossuficiente, né? É mais que isso. Ele é o Todo-Poderoso. Então, se ele escolhesse ter outra natureza, poderia, mas ele escolheu ser bom. E ele deu esse traço da sua imagem ao homem para que o homem também pudesse fazer a escolha. No entanto, o homem escolheu a morte. Então preste atenção, havia uma lei e o homem perfeito, Adão, quebrou essa lei. E porque ele quebrou essa lei, a Bíblia diz que toda a imperfeição, ela entrou o pecado veio por meio desse homem. Na verdade, ele deu o primeiro, você gosta de futebol, ele deu o primeiro toque na bola e nós continuamos no jogo, né? Ele cometeu o primeiro erro e nós fomos inventando ali os passes, o toque, o gol de letra, de bicicleta, e até hoje está inventando coisas aí. Nós continuamos esse jogo. E Deus prometeu que enviaria alguém para que desfizesse as obras de Satanás, que desfizesse essa obra na qual o homem foi seduzido por Satanás, por sua própria cobiça, pecou, foi encerrado no pecado. Então, Deus promete que enviaria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então vem Cristo na história, na semelhança de Adão, porque veio de Deus. Quem que é o pai de Adão? Deus. Assim como ele é o pai de Cristo. Na semelhança de Adão, sem pecado, nasceu sem pecado, nasceu também debaixo de um regime de lei, da lei. E agora, vivendo a lei, Cristo fez diferente de Adão, porque Adão escolheu pecar. Cristo, apesar de ter sido tentado, inclusive por Satanás, não pecou. E não tendo pecado, cometido pecado, tendo vencido o período probatório, ele fez o quê? Ele se ofereceu no lugar daqueles que foram contaminados pelo pecado, pelo primeiro pecado. Ou seja, Cristo se oferece perfeito em prol daqueles que são imperfeitos. O salário do pecado é a morte, e ele oferece então a sua vida na cruz para nos dar vida. Razão pela qual fortalece o nosso argumento de que o homem não pode salvar a si mesmo. E aí, tendo explicado isso aqui para os irmãos, eu quero que os irmãos entendam algo. Vem aquela questão que a gente levantou aqui. Tá bom, entendi que para ser salvo eu preciso crer. Mas qual que é a efetividade dessa salvação? Qual que é a segurança que eu posso ter? Aí, Luciano, eu vou dizer algo para você que entristece meu coração demais, demais. Entristece, eu tenho certeza que o seu. E quero me direcionar a você, meu querido irmão. Poxa, eu acredito que isso é o que mais deixa o Senhor triste entre todas as outras coisas. Os seres humanos, eles não conseguem acreditar na suficiência de Cristo para a sua salvação. Porque eles preferem, presta atenção no que eu vou dizer, vocês preferem dar ouvidos a vozes de estranhos, de lobos, do que a voz do bom pastor, que é Jesus. Esse bom pastor que é Jesus, no capítulo 10 de João, o que ele diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele diz, ninguém toma de mim, ninguém toma a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente dou para reaver as ovelhas perdidas de meu Pai. Para esse propósito mesmo foi enviado. É o que ele diz. Ele diz, o mercenário que não é pastor, vê vir o lobo e foge. Mas eu não, eu sou um bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. O seu pastor, meu querido irmão, querido ouvinte, é Cristo, é quem pagou o preço por você. Lá na cruz ele gritou algo belíssimo, em meu e em seu favor. Ele gritou, Tetelestai, está pago, está consumado.
As Escrituras nos garantem isso. Só que você prefere dar ouvido ao ladrão, ao lobo, ao falso Cristo. Porque os homens chegam, e você sabe, porque pregar o que eu vou dizer aqui agora traz muito mais benefícios ao sistema religioso do que crer no que as Escrituras revelam. E eu quero dizer para você que Cristo veio para acabar mesmo com toda a lei cerimonial, com toda a imposição. A Bíblia diz que ele pegou o escrito de dívida que pesava contra nós e que constava de ordenanças e que constava de cerimonialismo e que constava de exigências que o homem não pode cumprir, e rasgou na cruz e gritou: Tetelestai, eu já paguei, está pago. Aí o apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta: olha, já que vocês não estão mais debaixo do mundo, por que vocês vivem se submetendo como se precisassem? Sabe por que, Luciano, que os homens fazem isso? É porque os homens acham a graça, que a gente fala tanto aqui, acham a graça sem graça. Eles querem ter mérito. É aquele dilema adâmico e que perpassa por toda a história humana. É o dilema do homem sempre querer ser Deus. O homem não quer o Salvador, o homem quer salvar-se a si mesmo. Só que à luz das Escrituras, à luz do que nós conhecemos, isso é impossível. Um texto aqui de Filipenses, Paulo entendeu, 3, versículo 7, que diz assim: mas, que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Ele usa aí até a expressão refúgio. Isso, versículo 8. Ele diz aí, lê aí o versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por amor, do qual perdi todas as coisas, me considero como refúgio, para ganhar considera como refúgio a Cristo. Você sabe o que é refúgio? Algo inútil? Não. É não? Pior. O capítulo 3 de Filipenses é uma descrição muito boa sobre o que a gente está falando aqui. É porque a gente pode dizer que é o currículo de Paulo, onde o apóstolo Paulo, ele fala que se alguém, ele diz, lá no começo ele fala: cautelai-vos, cuidado com os cães, aproveitando e falando para vocês, cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. E ele diz: se esses homens acham que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? O que acontecia? O mesmo sistema no tempo de Cristo, e que se você que está nos ouvindo tiver interesse de perceber todos esses contextos, né, no canal a gente tem o Evangelho da Graça, onde a gente está explicando o Evangelho com esse traço, todos os textos do Evangelho, pretendemos terminar. Você vai ver a graça em todo tempo, na história de Cristo e nas Escrituras, sempre graça sendo revelada, graça sobre graça, e a graça ela vai de encontro aos propósitos escusos dos religiosos, da religião, de quem quer dominar o outro, de quem quer sobressair naquilo que eu falei anteriormente, que é quando eu digo que sou melhor a fim de diminuir o meu irmão e a fim de pisar sobre ele. Então, uma coisa que é muito interessante, que o apóstolo Paulo diz aí, ele diz assim: ó, cuidado com isso tudo, cuidado com os falsos mestres, porque se eles acham que pode confiar na carne, eu ainda mais. E o apóstolo Paulo diz: eu era muito melhor do que qualquer um que diz aí que é bom. Aí ele mostra a linhagem dele, ele mostra quem ele era, e depois de falar isso tudo, ele diz assim: tudo isso que esses homens buscam, eu considero como esterco. Eu vou usar a palavra esterco aqui, porque eu não posso usar a expressão que o apóstolo Paulo diz, mas era uma coisa ali mole e quente, que ele considerava pela sublimidade de ter conhecido Jesus. Ele diz assim: Jesus é tão excelente, tão maravilhoso, tão maior do que todas essas coisas, que isso tudo não é nada. A minha alegria é ser achado em Cristo, em Deus, sem ter justiça própria, senão aquela que procede de fé e vem de Cristo Jesus. E aí então, se a minha salvação vem de Jesus, eu posso ter segurança completa. Por isso, meu querido irmão, você que está me ouvindo, você vai encontrar hoje
eu vou chutar aí. Nós temos hoje o Paulinho nos ajudando aqui na filmagem, o Alfredo. E vamos controlando o tempo aí, nos falando, hein? Mas o Paulinho, que é presbítero há muito tempo, ele também acho que vai concordar com isso. Eu acredito que 95% ou mais, olhe lá, dos cristãos acreditam que podem perder a salvação. Aquele camarada, uma vez eu fui falar de Cristo para uma pessoa, ô Luciano, e foi interessante, não sei se você já teve essa experiência, e o camarada ficava assim: então, Cristo, ele, estou sentindo paz, acabei de ser salvo. Aí, passava 2 minutos e ele dizia assim: o Espírito Santo falou que eu acabei de perder a salvação. Aí passava mais 2 minutos e falava: estou salvo novamente, o Espírito Santo me falou. Mais 1 minuto, acabei de perder a salvação novamente. Eu converso com cristãos experientes. Os camaradas estão morrendo de medo porque acreditam que vão perder a salvação. Sabe por quê? Não conseguem confiar em Jesus Cristo. Não conseguem confiar naquele que gritou lá na cruz, como aquela canção que nós gostamos de cantar, muito bonita, que diz que o grito já foi dado. Está consumado, está pago. Está pago. Eu preciso acreditar em Jesus. Mas o camarada não consegue. Você sabe por quê? Porque quando ele olha para ele vê o quê? Imperfeição. Ele vê o quê? Pecado. Pecado. E aí, eu acho que nós vamos ter que alongar esse assunto. Não vai dar para tratá-lo só em um encontro. Mas eu vou deixar nós vamos começar a abordar aqui e já deixar você convidado para o nosso próximo encontro. Mas a questão que nós vamos debater já no próximo encontro é essa questão. Então, o crente uma vez, alguém que creu uma vez, salvo, ele permanece salvo, continua salvo. E também a última questão aí sobre a salvação que nós vamos tratar, que para falar a verdade eu já nem lembro mais qual que é, mas eu vou ver o vídeo assim como você está vendo e vou lembrar, e nós vamos tratar no próximo encontro será. No próximo encontro. Tratar desse assunto, deixar um alô aí para meu amigo Rafael, que está nos vendo. Um abraço, Rafael. Rafael Sanglar está preparando um cafezinho desde 2018, estou guardando um cafezinho dele. É mesmo? Já plantou 10 mil, 20 mil pés de café e o cafezinho não saiu. Então um abraço para os irmãos da igreja, todos vocês, o João aí do Casarão, aí o João fazendo merchan para você manda uma refeição para nós aí. Paulinho, a lenda viva, muita lâmpada, pastor, diferente um pouquinho da rádio, fica um pouquinho meio nervoso, agora estou mais em casa, da próxima vou ficar mais tranquilo. Pois é. Beleza? Mas não pode dar muita liberdade, você já viu, né? Ele já começa a pedir e tudo mais. Nos perdoe, tá? Um grande abraço para os irmãos da igreja. Eu quero dizer que tanto da igreja quanto os irmãos das congregações, que nós estamos juntos em espírito, estamos orando para que tudo isso se resolva, que tudo isso passe e para que a gente possa voltar breve às nossas atividades normais, com segurança. Contudo, eu louvo a Deus por essa possibilidade que talvez nós não enxergaríamos, né, se não fosse essa situação. E eu acredito que Deus tem falado com você em meio a essa situação difícil. Eu sei que você está aprendendo a valorizar muitas coisas que talvez você não valorizava, você está tendo muitas experiências, e que bom. O sofrimento, todo sofrimento, ele vem na vida do cristão com um propósito. Ele veio para tornar a gente ainda mais forte, mais pronto, mais vibrante e mais preparado aí para levarmos essa missão que Jesus entregou, que é fazê-lo conhecido. Deus possa abençoar vocês ricamente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, até lá nós vamos ter a escolha aí do nome. Você pode escolher, tá? Mande aí no
nos grupos da igreja, ou diretamente para mim, para o Luciano, ou deixe nos comentários aí do vídeo, abaixo você coloca. Se você ainda não tiver feito a inscrição no canal, você pode fazer, e também tem um sininho que você vai ativar, para que toda vez que for postado um vídeo, você vai poder aí ficar sabendo na hora. Então, que Deus te abençoe ricamente, e foi muito bom estar com vocês hoje.